Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então o estudo das estruturas algébricas, né? Nós vamos ver hoje a definição dos conceitos de anel consciente e corpo. Seja A um anel e I o ideal de A. Dizemos que dois elementos A e B pertencentes a A são equivalentes ou congruentes se a diferença entre eles cai dentro do ideal I. Veja, parece a nossa relação anterior de A congruente a B, módulo alguma coisa. Só que aqui a gente chama que A é congruente a B, módulo I, onde I é o ideal. Ok? Essa também vai ser uma relação de equivalência em A, e eu vou poder então montar o conjunto das classes de equivalência. Veja, aquela é uma relação de equivalência, a gente pode verificar fácil. Olha. Ela é reflexiva porque o A é congruo a módulo I, uma vez que A menos A é o elemento neutro, zero, e isso pertence a I. I é ideal, é subanel. É simétrica, porque se o A é congruo a B módulo I, a diferença A menos B pertence a I. Como o I é o ideal, o simétrico desse cara também está em I. Ele é subanel, lembra? Então, o simétrico de A menos B é B menos A, vai pertencer a I. Portanto, o B vai ser congruo a A módulo I. Transitiva. Se A é congruo a B módulo I e o B é congruo a C módulo I, então eu tenho que A menos B está em I e B menos C também está em I. Como o I é o ideal, nós temos que A menos B somado com B menos C pertence a I. Portanto, o A menos C está em I. Ou seja, se A menos C está em I, significa que o A e o C são equivalentes, ou que o A é congruo a C módulo I. Nós vamos denotar também, olha, por A barra, a classe de equivalência de A módulo I. Então nós temos que A barra vai ser o conjunto dos elementos B pertencentes a A, tal que A é congruo a B módulo I. Ou seja, a diferença entre eles cai dentro do ideal I. Vamos supor que A é um anel, I um ideal, e vamos pegar um elemento A do anel A. O B vai pertencer a barra, sem somente C, o B é congruo a A módulo I. Essa é a condição para o B estar na classe de equivalência do A. Isso quer dizer, então, que a diferença B menos A pertence a I. Logo, o B menos A vai ser um elemento U, que está onde? Esse U é um elemento de I, porque B menos A está em I, então ele é um elemento de I que estou chamando de U. Portanto, o B vai estar na classe do A se ele for escrito da forma A mais um elemento de U. Com isso, a gente pode descrever quem é a classe do A. A classe do A é exatamente o elemento A somado com o ideal I. Exemplo, olha, vamos pegar o anel igual a 2Z e o ideal igual a 2Z, desculpa, o A igual a Z, o anel igual a Z e o ideal I igual a 2Z. Quem é a classe do 0 barra? É 0 mais 2Z, que dá o próprio 2Z, ou seja, o conjunto dos números pares. Quem que é o 1 barra? Classe do 1. É 1 mais 2Z. Então eu vou pegar os números pares e a cada número par eu vou somar 1, ou seja, vai ser o número da forma 1 mais 2K, que são os números ímpares. Ok? 0 barra e 1 barra, isso me lembra Z2. Quer dizer que se eu olhar a congruência módulo ideal 2Z, é igual a congruência módulo 2? É exatamente igual a congruência módulo 2. Ok? Olha lá, o 2 barra a gente vai calcular, mas a gente já sabe que vai dar uma das anteriores. Olha. Ele é 2 mais 2Z. 2 mais 2Z são os elementos da forma 2 mais 2K. Se pôr o 2 em evidência, é 2 vezes 1 mais K, onde 1 mais K pertence a Z. Né? K pertence a Z, 1 mais K pertence a Z. Então, é o conjunto dos números pares de novo. A classe do 3 é 3 mais 2Z. Então, é 3 mais 2K, que eu posso escrever assim, ó, 1 mais 2K, que eu escrevo como sendo 2 multiplicam mais K, ou seja, de novo, conjunto dos ímpares. Então, na relação A congruo a B módulo 2Z, nós temos apenas duas classes de equivalência, que são a classe do 0, conjunto dos números pares, e a classe do 1, conjunto dos números ímpares. Portanto,
Essa classe de equivalência dessa relação nos lembra exatamente quem? Z2. O conjunto das classes de equivalência vai ser exatamente o Z2. Seja A um anel, I o ideal de A. Nós vamos denotar por A sobre I ao conjunto de todas as classes de equivalência módulo I. Desta forma, o último exemplo anterior, nós temos que o Z, que era o anel, sobre 2Z, que era o ideal, estava dando 0/1/, ou seja, exatamente o Z2. Nesse conjunto A sobre I, conjunto quociente, como nós vimos lá na primeira aula, nós podemos definir as seguintes operações, olha. A classe do A e a classe do B, eu vou somar pegando a classe da soma de A com B, exatamente como eu faço nos anéis ZP. Dados A e B, dois elementos em A sobre I, nós vamos escrever a classe de A vezes a classe de B, como sendo a classe do elemento A vezes B. Também, da mesma maneira como a gente fez em ZP. Desse modo, o A sobre I mais, com essa operação de adição e com essa operação de produto, passa a ser um anel. E ele é chamado anel quociente de A pelo ideal I. Então, toda vez que eu tenho um anel e um ideal lá dentro, eu posso montar o anel quociente, que é o conjunto das classes de equivalência módulo o ideal I. Tá? Propriedades, seja um anel e o ideal, se A for um anel unitário, com unidade 1 de A, então o A sobre I também vai ser unitário e a unidade vai ser a classe da unidade de A. Se A for abeliano, o A sobre I também é abeliano. Seja A um anel abeliano com unidade, A sobre I vai ser de integridade, sem só ser, o I for um ideal primo. Olha aqui uma importância para o nosso ideal primo que a gente aprendeu nas aulas passadas. Se eu tiver um anel que já é com unidade abeliano, eu sei que A sobre I é unitário e também é abeliano. Mas para que A sobre I seja de integridade, é preciso que o I seja primo. E se o I for primo, então A sobre I, o A já é um anel com unidade I abeliano, é preciso que o I seja um anel. O A sobre I vai ser um anel de integridade. Ok? A definição chamamos de corpo a todo anel abeliano. Então aqui, olha, a partir de agora é sempre mesmo os abelianos, né? Unitário, que tem unidade, que eu vou denotar por K, que tem a seguinte propriedade. Dado qualquer elemento x em K diferente de zero, o inverso dele pertence a K. Ou seja, um corpo é um anel abeliano com unidade no qual todo elemento não nulo é inversível. Ok? Então, exemplos de corpos, os racionais, os reais, os complexos, todos esses conjuntos são corpos que a gente tem. Por isso que quando você estuda em álgebra linear, você faz álgebra linear sobre R, sobre C, que é o conjunto dos escalares, ou o corpo dos escalares. Podia fazer sobre Q também. Z2 também é um corpo, que é a classe de equivalência módulo 2, o 0/1 barra. O ZP vai ser um corpo sempre que o P for um número primo. Não são corpos. Z, por exemplo. Por que o Z não é corpo? Porque você tem o elemento 2, lá em Z, por exemplo, que é diferente de zero, não é nulo, e o inverso dele, que é meio, não pertence a Z. Ó. Então existe um elemento em Z, no meu anel, não nulo, que não é inversível no anel. Para ser corpo, todo elemento não nulo tem que ser inversível. Tá? Z4. Conjunto das classes de equivalência módulo 4, por exemplo. Isso aqui não é corpo, é só um anel. Veja, o 2 barra pertence a Z4. Ele não é o elemento neutro, 0 barra. Mas não existe inverso multiplicativo de 2 barra, ou seja, não existe um outro elemento do Z4 que multiplicado por 2 barras vai dar o 1 barra, que é o inteiro, a unidade do Z4. Vamos verificar isso fazendo todos os produtos possíveis, olha.
O 2 vezes 0 dá 0, não deu 1. O 2 vezes 1 dá 1, dá 2, desculpa, que não é 1. O 2 vezes 2 é o 4 barra, que é o 0. O 2 vezes 3 é o 6 barra, que é o 2. Olha lá, então não tem nenhum que faz com que o produto volte a dar quem? O 1 barra, a identidade. Portanto, ele não é corpo. Propriedades, né? Supõe que você tem um corpo K. K é um anel de integridade. Todo corpo é um anel de integridade. Se I é o ideal de K, então o I é o ideal nulo ou o I é todo K. Os únicos ideais de um corpo são o nulo ou todo K. Por quê? Lembram que lá atrás já te mostrou? Se o ideal contém um elemento inversível do anel, ele é todo o anel? Lembram disso? Então, se o I não for apenas o zero, ele vai conter algum elemento diferente de zero em K. Como K é corpo, o inverso está lá dentro também. Portanto, ele tem que ser todo mundo. Se ele tem um elemento não inversível, ele é todo mundo, ele é o ideal. O I igual a zero, ele vai ser sempre o ideal maximal de K, se K é corpo. Porque não existe outro ideal que contenha o zero que não seja o próprio K. Tá? Proposição, olha, seja A um anel comutativo com unidade e I um ideal diferente de A. O ideal A sobre I é corpo apenas se I for o ideal maximal de A. Veja só o resultado. Seja A um anel comutativo com unidade e I diferente de A um ideal de A. O quociente vai ser corpo quando? Só se o I for o ideal maximal de A. Não é qualquer quociente que vai dar corpo. Tá? Exercício, olha, seja P um número primo, então PZ, os múltiplos de P, é um ideal maximal de Z. Vamos mostrar que isso é verdade, olha. Vamos pegar I, um ideal diferente de P vezes Z, que seja ideal de Z. E que contenha P vezes Z. Se P vezes Z for maximal, eu tenho que mostrar que o I é todo mundo. Sendo Z um anel principal, lembra a definição lá atrás? Todo ideal é gerado por um elemento. Então o ideal I vai ser da forma K vezes Z, para algum K inteiro. Assim nós temos que P vai pertencer a PZ, porque ele é P vezes 1, e PZ, por sua vez, está contido em KZ. Logo, o P pertence a KZ. Isso quer dizer que o P é um múltiplo de K, ou que quer dizer também que o K divide P. Mas P é primo. Quais são os únicos números que dividem um número primo? Só o próprio P ou 1. Se K for o P, o I é o próprio PZ. Isso é falso, porque nós estamos pegando o I diferente de PZ. Se o K for 1, o I é 1 vezes Z, que é o próprio Z. Então o único ideal que pode conter PZ em Z é ele próprio. Logo, P vezes Z, onde P é primo, é o ideal maximal. Está aqui a propriedade importante do P ser primo. Né, olha, porque se P vai estar em KZ, quer dizer que K divide P. E se ele é primo, então K só pode ser P ou 1. Por isso que ele é maximal. Tá? Pelo exercício anterior, nós sabemos que P é primo. Que se P é primo, então PZ é um ideal maximal. Dessa forma, o anel quociente de Z por PZ vai ser o quê? Um corpo. Sabe que corpo é esse? Exatamente o corpo ZP. O corpo dos módulos, das congruências módulo P. Toda vez que eu fizer Z quociente PZ, onde P é primo, eu tenho exatamente ZP. Dados o anel A igual a 2Z e o ideal 6Z de A, determine B, que é o anel quociente A por I, ou seja, 2Z sobre Z. E peço para responder a seguinte pergunta: B é um corpo? Bom, vamos encontrar os elementos que estão em B, então. Lembra, 2Z é o conjunto dos números pares. 0, 2, 4, 6, tanto faz positivo ou negativo. Ok? Vamos achar, então, agora os elementos que eu tenho no B. Tá bom? Quem é a classe do zero? Lembra? É o zero mais o ideal. O ideal é 6Z.
Isso dá o próprio 6z. Então, esses elementos, 0, mais ou menos 6, mais ou menos 12, são elementos que estão na classe do 0. Qual é a classe do 2? É 2 mais 6z. Então, é o número 2 somado com os múltiplos de 6. Então, vai dar o conjunto formado por menos 10, menos 4, 2, 8, 14 e assim por diante. Qual é o múltiplo de a classe do 4? Por que eu estou pegando 0, 2, 4? Porque eu estou trabalhando dentro de 2z, só os pares. Qual é a classe do 4? É 4 mais os múltiplos de 6. Está aqui, ó. Menos 8, menos 2, 4, 10, 16 e aí vai. Próximo par, 6. Qual é a classe do 6? É 6 mais 6z. Pô, mas 6 mais 6z já são o próprio 6z. Né? Você pega um número que é múltiplo de 6 e soma 6, continua dando um número múltiplo de 6. Olha. Ou seja, a classe do 6 já voltou à classe de 0. Então repete, vai repetindo agora. A do 8 vai dar o 2, a do 10 vai dar o 4 e assim por diante. Então o conjunto B, que é o 2z sobre 6z, ele só tem esses três elementos. O 0 barra, o 2 barra e o 4 barra. Tá bom? Bom, será que ele é corpo? Vamos fazer a tabela de operações, olha. Quando eu pego o 0 e somo com qualquer elemento, dá o próprio elemento. Isso não tem dificuldade da gente verificar. Agora vamos somar o 2 com 2. Vai dar o 4 barra, que está lá dentro. Quando eu pego o 2 com 4, vai dar o 6 barra. O 6 barra já volta a dar quem? O 0 barra. O 4 com 4 vai dar o 8 barra. Ele não aparece lá, mas ele é igual à classe de quem? Do 2 barra. Produto. 2 vezes 2 dá o 4 barra. Bom, tá lá. 2 vezes 4 dá 8 barra, não aparece. Quem que ele é? É a classe do 2. 4 vezes 4 vai dar o 16 barra. Quem que é o 16 barra? É igual à classe do 4. Então eu posso montar a tabela da soma e a tabela do produto. Olha que interessante aqui, olha. Bom, a tabela da soma, a soma do 0 com qualquer elemento dá o próprio elemento, ele é o elemento neutro. Quando eu somo 2 com 0 dá 2, 2 com 2 dá o 4 barra, 2 com 4 vai voltar no 2 barra. 4 com 0 dá 4, 4 com 2 é 6, que é o 0 barra, e 4 com 4 dá 8, que é o 2 barra. E o produto, olha só, o 0 vezes qualquer elemento dá tudo 0, o 2, quando eu multiplico com o 2 vai dar o 4 barra, o 2 multiplicado com 4 vai dar o 2 barra, e o 4 multiplicado com 2 vai dar o 2 barra, e o 4 multiplicado com 4 dá o 4 barra. Percebam que, quando eu multiplico o 4 por 0, por 2 e por 4, eu tenho exatamente 0, 2 e 4. Ou seja, o 4 barra, ele é a unidade desse conjunto, meu. Então isso aqui é um anel comutativo e tem a unidade é o 4 barra. E quem é os inversos? Quem é o inverso do 2? Qual é o elemento que somado com o 2 vai dar o 4 barra, que é a unidade que eu tenho agora? Qual é o elemento somado multiplicado por 2 vai dar o 4? O 4 é o próprio 2. Quem é o inverso do 4? Qual o cara multiplicado por 4 vai dar o próprio 4? É ele mesmo. Então, o inverso de um elemento não nulo é ele próprio. Bom, então pela tabela do produto, a gente nota que B tem unidade, que é o elemento 4 barra, é comutativo, não tem divisor de 0. Você pode voltar lá e pode ver, olha, não tem nenhum cara, quando o resultado do produto dá 0, um dos dois obrigatoriamente é 0, olha. Se não forem 0 aqui embaixo, ó, não aparece nenhuma vez o 0 na tabela, ok? E todo elemento não nulo é inversível, cujo inverso é o próprio elemento. Então B é realmente um corpo, ok? Então 2z sobre 6z tem unidade, embora 2z não tenha. Olha que exemplo interessante, ó. O quociente tem unidade e o 2z, que é o anel, não tem unidade. Porque a gente viu que se o anel tem unidade, o quociente tem. Está aqui uma prova de que o contrário não vale. O quociente tem unidade, que é o 4 barra, e o 2z não tem unidade. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Nós estamos agora com todas as estruturas que a gente precisava para continuar no curso, para o objetivo que a gente tem, que é estudar um pouco os números complexos e as equações, a resolução
de polinômios de grau n, né? Na verdade, os que são possíveis. Então, o que eu peço para vocês é que vocês estudem os textos que estão indicados, façam os exercícios que foram pedidos para que vocês consigam acompanhar. Eu sei que isso daqui é uma matéria mais pesada, mais difícil, ela é uma matéria de matemática mesmo. Os problemas motivacionais dela são problemas de matemática, tá ok? Bom, até a próxima, obrigado, até mais.